Hoje vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. E a história de hoje é sobre a perfeição da generosidade. Dentre as 95 religiões da Índia antiga, havia todos os tipos de pensamentos estranhos, tais como a teoria da não causalidade, a teoria do niilismo, materialismo, ceticismo, amoralismo, agnosticismo, etc. Muitos ismos, muitos pensamentos diferentes. E hoje, nessa história, falaremos sobre um pensamento diferente desses anteriores, o pensamento ensinado pelo Buda. A história de hoje se chama O Viajante e os Fantasmas. Então, novamente, há pessoas que, em suas mentes, surge a ideia de um eu, um Atman, em relação a outros fenômenos. Como, por exemplo, certos não-budistas que praticam meditação. Quando eles utilizam a terra, o elemento terra, para contemplar universalmente, eles pensam assim: a terra sou eu e eu sou a terra. E da mesma maneira, pensam assim em relação à água, fogo, vento ou espaço. Assim, por causa das visões errôneas, eles também podem considerar o eu como existindo dentro do corpo de outra pessoa. Antes de contarmos a história, saibam que o Buda utiliza muitas metáforas para ensinar. E mesmo que essa história pareça um tanto fantástica ou chocante, o mais importante é o ensinamento que ela nos comunica. Além disso, uma vez alguém gerou a ideia de que seu eu habitava o corpo de outra pessoa, tal como no caso do homem que recebeu uma ordem, a qual teve que viajar para longe. Ele passou a noite sozinho em uma casa vazia. No meio da noite veio um fantasma carregando o cadáver de um homem e largou-o no chão diante do viajante. E então, em seguida, chegou outro fantasma que perseguia e xingava com raiva o primeiro fantasma, gritando: "Ei, pare aí, esse cadáver é minha propriedade. Por que você o carregou até aqui?" O primeiro fantasma disse: "Não, ele pertence a mim, eu mesmo o carreguei até aqui." O segundo fantasma respondeu: "O fato é que fui eu que carreguei este cadáver até aqui." Então eles continuaram brigando e cada um dos fantasmas agarrou uma das mãos do cadáver e tentou puxá-lo para longe do outro. Em seguida, o primeiro fantasma disse: "Ei, espere, vamos parar com isso, por um momento. Há um homem bem aqui, podemos pedir a ele para resolver isso." O segundo fantasma perguntou ao viajante: Ótimo, então vamos perguntá-lo. Ei, você, quem foi que carregou este cadáver até aqui?" O viajante pensou consigo mesmo: "Nossa, esses fantasmas realmente são muito fortes. Se eu relatar os fatos, eu vou morrer. E se eu mentir, também vou morrer. Bom, acho que eu não tenho escolha. Como não posso evitar de ser morto em ambos os casos, qual é o sentido em mentir sobre isso?" Então ele respondeu: "Realmente, foi o primeiro fantasma que carregou o cadáver até aqui." O segundo fantasma ficou furioso, agarrou uma das mãos do viajante, arrancou seu braço e jogou-o no chão. Com isso, o primeiro fantasma arrancou um dos braços do cadáver e prendeu-o como substituto no corpo do viajante. Os fantasmas procederam dessa forma com ambos os braços, as pernas, a cabeça, o tronco e assim por diante,
até que todo o corpo do viajante tivesse sido trocado pelo corpo do cadáver. Então, os dois fantasmas começaram a devorar o corpo que haviam obtido na troca. Quando terminaram, limparam suas bocas e partiram. O viajante ficou perplexo e refletiu assim: nossa, com meus próprios olhos eu vi aqueles dois fantasmas devorarem inteiramente o corpo nascido da minha mãe. Este corpo que agora eu tenho aqui é composto inteiramente da carne de outra pessoa. Será que agora eu realmente ainda tenho um corpo? Ou será que não tenho corpo algum? Se eu mantiver a visão de que realmente tenho um corpo, esse corpo é na verdade inteiramente de outra pessoa. E se eu mantiver a visão que não tenho corpo, ainda assim há um corpo aqui agora. Ele continuou a ponderar assim, até que sua mente ficou tão confusa e angustiada como a de um homem enlouquecido. Na manhã seguinte, esse viajante saiu pela estrada. Quando ele chegou ao país vizinho, ele viu que havia uma estupa do Buda e um grupo de monges. Ele não falava outra coisa e somente se perguntava se seu corpo era existente ou não existente. Os bhikshus perguntaram a ele: mas quem é você afinal? Ele respondeu: eu não sei se sou uma pessoa ou uma não pessoa. Ele então descreveu ao Sangha, em detalhes, os eventos que aconteceram na noite passada. Os bhikshus observaram: este homem tem uma compreensão natural da não existência de um eu. Ele poderia ser facilmente liberado. E então eles ofereceram uma explicação dizendo: desde sua origem até o presente, seu corpo sempre foi naturalmente destituído de um eu. Não é algo que aconteceu agora. É meramente por conta de uma agregação dos 4 grandes elementos que concebem como meu corpo. Nesse aspecto, seu corpo original e este que você tem agora realmente não são diferentes. Assim, os bhikshus facilitaram o caminho da liberação, que então o fez cortar todas as aflições e imediatamente realizar o estágio de Arahant. Isso ilustra o exemplo de que, às vezes, alguém determina a existência do eu no corpo de outra pessoa. Não se pode pensar que existe um eu tanto lá como cá. Além disso, a natureza real do eu definitivamente não pode ser obtida. E quer seja a característica de permanência ou característica de não permanência, a característica de ser autônomo ou de ser não autônomo, a característica de ser criado ou de ser não criado, a característica de ser forma ou de ser sem forma. Todas características como estas não podem ser obtidas. Se uma característica existe, então existe um fenômeno. Se não houver nenhuma característica, então não há um fenômeno. Agora, sem características, portanto sei que é não eu. Resumo. A história que contamos desta vez é sobre a generosidade. E o nível mais alto de generosidade é chamado de generosidade do Dharma, que é a transmissão e difusão da verdade. Porque o Buda disse que, dentre todos os tipos de generosidade, a do Dharma é a mais maravilhosa? Porque outros tipos de generosidade, como prover recursos ou segurança, podem apenas aliviar temporariamente os problemas dos seres sencientes, mas não podem realmente resolvê-los por completo. Somente por meio da generosidade do Dharma, todos os seres sencientes podem aplicar individualmente
os ensinamentos do Dharma que aprenderam, para aliviar suas aflições e sofrimento, e até mesmo para alcançar a liberação e atingir o Nirvana. O Dharma transmitido nesta história é justamente a essência e a ideia central do Buda Dharma. Se alguém perguntar a um budista, por favor, qual é o ensinamento principal que o Buda ensinou e que o distingue de todas as outras religiões, como você responderia? Se você disser o bem e o mal, causa e efeito, karma e consequência, compaixão, perdão, generosidade, disciplina, paciência, diligência, meditação, etc. Esses ensinamentos são, na verdade, um tanto em comum com outras religiões, sejam elas ocidentais ou orientais. A resposta correta é: a característica distintiva do budismo, o ensinamento distinto e único é o sunyata do surgimento condicionado. A resposta mais curta seria não eu, também chamado de sunyata ou anatman. A principal razão pela qual o budismo é diferente de outras religiões no mundo é que o budismo tem a doutrina do anatman, não eu. A vitalidade e singularidade de todos os ensinamentos do Buda se manifestam completamente no não eu. Então, o que é não eu? Em primeiro lugar, devemos explicar a visão errônea fundamental do eu. Qual é a definição do eu? A palavra sânscrita para eu é Atman. Os ocidentais a chamam de alma e os orientais a chamam de Huanpo. A maioria das religiões acredita que o eu não precisa de causas e condições para ser criado. Ele é criado por uma força metafísica invisível. Mas desde o ponto de vista do ensinamento do Buda Dharma, essa visão errônea provém dos seguintes conceitos: eu sou permanente. Isto é, eu nunca mudo e sou eterno. Uma vez criado, nunca serei destruído. Eu sou único, ou seja, eu existo sozinho e de forma independente, algo que existe sem qualquer dependência. Eu sou livre e sem restrições, não preciso da ajuda de ninguém, porque sou o mais forte. Eu sou o dono, o mestre, o amo de tudo, o centro do universo. Porque eu sou o mestre, todas as vidas, todos os seres são meus servos para me servir. Elas existem para serem comandadas por mim. Eu sou o centro do universo. Eu sou o mais importante. Sou o mais incrível. Minha felicidade é a mais importante. Tudo existe para mim. Todos os outros devem ficar felizes com a minha felicidade. Sem eu, o mundo não pode viver. O mundo chorará por mim, pois sem eu, o mundo não pode funcionar. Eu sou o comandante, ou seja, eu tenho a capacidade de controlar tudo. Tudo está ao meu alcance, sejam pessoas, assuntos ou coisas. Eu posso controlar tudo e todos devem ficar felizes em serem controlados por mim. Todas essas propriedades acima, essas 4
características: permanente, único, dono, comandante. São pontos de visão errônea, devido ao apego à existência do eu. Então, qual é a visão correta fundamental do budismo? É o não-eu, Anatman. Esse eu que vocês estão ouvindo agora, contando essa história, falando em português e chegando até vocês pela internet, é um eu condicionado, devido a causas e condições. Devido a esses 5 agregados e 6 sentidos, devido à sua audição e visão e também devido às condições que a tecnologia nos proporciona, e infinitas outras causas e condições. Esse ser que vos fala e vocês que estão ouvindo, cada um de nós, na verdade, é um eu condicionado. Não eu é a negação da existência do eu, porque o eu não é lógico, é irracional. O conteúdo do ensinamento do não-eu é que todo estado de existência, tanto biológico quanto psicológico, é impermanente e não há um princípio que seja permanente e imutável, seja o corpo, substância, etc. Não são permanentes. Em suma, não há nenhuma substância ou estado que seja essencialmente inalterável. Portanto, temos que saber que o Buda nos disse que o apego à existência do eu causa sofrimento. Esse apego ao eu causa sofrimento. E não estar apegado à existência do eu pode evitar o sofrimento. Todos os métodos do Buda Dharma são para desapegarmos do eu, o Atman. São para nos afastar da cobiça, raiva e ignorância e avançar em direção ao estado de quiescência do Nirvana, a liberação definitiva. Namo Pho